E a gente continua a série de entrevistas com os candidatos a governador do DF. Tudo para ajudar você a definir o seu voto. É o CB Poder que já está no ar. Correio Brasiliense e TV Brasília apresentam mais uma edição ao vivo do CB Poder. Nós também estamos ao vivo no Facebook e no Twitter do Correio Brasiliense, onde você pode mandar a sua pergunta, deixar o seu comentário. Hoje aqui comigo estão Ana Maria Campos, Helena Mader e o nosso convidado, o candidato do Partido Novo ao Buriti, Alexandre Guerra. Muito bem-vindo ao CB Poder. A última pesquisa encomendada pelo Correio Brasiliense trouxe quatro candidatos num pelotão empatados na frente e o seu nome vem logo em seguida. Como é que você recebeu essa pesquisa e qual é a sua estratégia para alcançar esses quatro candidatos? Boa tarde, um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde, você que está escutando a gente. Esse espaço é super importante para a gente passar as nossas mensagens, passar o que a gente acredita. Super importante para colocar, esclarecer, inclusive a razão de eu não ter estado no debate de ontem. E estou super estimulado com essa pesquisa, que está me colocando em 4%. Estou entre os 5 mais bem colocados. E o que é melhor dela é que o meu nível de conhecimento é 9%. Então, 40% das pessoas que me conhecem estão com a intenção de votar em mim. Isso me estimula bastante, que mostra que a nossa mensagem da renovação, de fazer uma política limpa, diferente, é realmente o que o eleitor hoje está querendo, o que o eleitor está buscando. Então, seu nome está na frente até de outros políticos que já fazem política, né? Que já estão na vida pública há mais tempo, que é o caso do Júlio Miragaia, o Ibanez Rocha está começando também, mas já é de um partido grande, já é de um partido tradicional. Exatamente, então com o empate técnico com todo mundo que está em cima. Então isso é a demonstração que a gente vem crescendo, a gente vai crescer com força. E a minha sensação em relação a essa pesquisa não foi que eu estou no 5º lugar, mas que eu estou no 1º. Eu até publiquei isso. Se você for pegar a relação entre o nível de conhecimento e a intenção de voto, que o meu é 40%, eu estou lá na frente, estou em 1º lugar, enquanto os outros têm 15%, 20% de intenção de voto em relação ao conhecimento. A política tradicional, a velha política, que a gente teve inclusive ontem no debate do Correio, é uma demonstração de que não saímos das promessas vazias, demagógicas, discursos corporativistas, que é justamente o que a população e o eleitor está cansado. E a gente está aqui justamente para fazer diferente, para mudar. O que você achou que foi de promessas demagógicas? Para dar um exemplo do que você viu. Bom, primeiro eu preciso deixar aqui o meu ponto de insatisfação em relação a não estar nesse debate. Acredito que é uma decisão um pouco democrática você colocar 7 candidatos no ar, enquanto a gente tem 11 candidatos na rua aí fazendo campanha, lutando para ter o conhecimento da população. Fiz um pedido para vocês do Correio para pelo menos anunciar que nós somos candidatos, para o eleitor que estiver vendo saber que existem outros candidatos que não foram chamados por vocês para ir por lá. Isso é algo que prejudica bastante o nosso projeto, dificulta ainda mais o nosso caminho, que já é difícil. E infelizmente foi a decisão tomada pelo Correio Brasiliense, o que nos deixa bastante angustiado. Em relação ao que você perguntou, diversas demandas, diversas promessas vazias, como o governo Hollenberg falando em expandir o metrô, coisa que ele prometeu em campanha e todo ano ele promete e não consegue atender. Candidatos como Rosso, Ibanez, Fraga fazendo promessa vazia de aumentar indiscriminadamente o salário dos servidores. Ora, a gente tem uma população, e a grande parte da população, que não é servidor. E como ficam os 75% da população que está aí na rua batalhando? Como é que ficam os 315 mil desempregados em relação a isso? Então são pautas corporativistas que acontecem de 4 em 4 anos e que depois não conseguem cumprir. Inclusive essa questão de prometer para os próprios servidores aumento indiscriminado, que depois, quando assumir a gestão do Estado, se tiver responsabilidade, vai falar: eu não tenho orçamento para isso, infelizmente eu não vou prejudicar ainda mais a população que está sofrendo com os altos impostos que tem em favorecimento a um grupo, né, de pessoas que tem, de forma legítima, essa solicitação de reajuste salarial. Alexandre, era a intenção do Correio Brasiliense, da TV Brasília, que todos os candidatos participassem, mas como são 11
12 candidatos. Isso inviabiliza o debate, por ser muita gente, perguntando para muita gente, o tempo de TV é um tempo restrito, a gente não poderia ficar 3 horas, 4 horas fazendo um debate, então, infelizmente, não foi possível convidar todos os candidatos. O Correio e a TV Brasília escolheram seguir a legislação eleitoral, né, como outras emissoras têm feito também, de colocar nos debates os candidatos que têm 5 representações no Congresso. E é por isso, inclusive, que você está aqui hoje, mas com certeza você sempre teve espaço no Correio, sempre vai ter na TV Brasília também, para você poder colocar a sua mensagem da sua campanha. Eu agradeço, Ana, mas assim, há de convir que isso não é democrático. Vocês atenderam a legislação eleitoral no que consta chamar os candidatos que têm representação, porque vocês são obrigados a fazer isso, que são esses 7. Eu não tenho representação no Congresso, primeiro porque eu nunca tive a chance, eu não disputei uma eleição. Agora, de escolha e decisão da emissora, chamaram ou não todos os candidatos. Vocês não chamaram porque vocês não quiseram. E eu acho que só para concluir, eu acho que essa questão da justificativa de não ser um debate com 11 pessoas que seja interessante para quem está vendo, eu acho que a gente tem 2 alternativas, que ou se faz o debate ou não se faz. Agora, o injusto é a emissora colocar só 7 candidatos e esquecer dos outros 4 que estão aí ralando e batalhando para fazer algo diferente. E quero dizer, o Metrópolis e o Jornal de Brasília me chamaram e eu vou estar num debate promovido por eles. Então, assim, de televisão, mas é um debate da mesma forma. É a escolha da emissora. Vocês não cometeram nenhum crime nisso, isso é um critério decidido por vocês, mas eu preciso colocar aqui a minha indignação em relação a isso. Só para a gente já colocar todas as posições aqui, há diferenças entre colocar todos os candidatos que estejam 10, 15 ou 20 dentro de um auditório e dentro de um estúdio de televisão. Há viabilidade ou inviabilidade técnica, inclusive, mas que em relação não faça, então. a isso. Não faz o debate, não promova uma questão de exclusão. Essa opção não é do senhor candidato. Não, essa é de opção vocês. É nossa. Por isso e nós somos, sim, a favor da democracia. Por isso promovemos um debate e por isso o senhor está aqui hoje numa entrevista de mais de 30 minutos com esse espaço, no melhor horário em que a TV Brasília tem maior audiência. Assim como os outros. E para mudar mudar o que o senhor quer, deveria ser mudado, na verdade, a lei, e não somos nós que podemos fazer. Desculpa, eu só não posso concordar com isso. Isso é uma decisão de vocês, como vocês colocaram. Eu acho que se a gente tem 11, 15 ou 20 candidatos e vocês acharem que isso não é interessante promover esse debate, que não promovam. Mas você promover um debate de 7 candidatos e 4, na minha opinião, é uma decisão antidemocrática, mas que depende a vocês, e eu fiz a minha posição. Eu só estou pontuando isso, que é algo que eu penso. Bom, e algo que também, senão a gente vai ficar eu acho que a gente pode mudar de assunto, tempo, mas eu agradeço por esse espaço aqui, já falei, agradeço, e uma honra estar aqui na presença de vocês para falar para o eleitor as nossas propostas e o que a gente pensa para um Distrito Federal diferente e melhor. Como você falou, você tem um potencial de crescimento grande, né, por ser pouco conhecido, mas esse ano a gente tem uma campanha bem mais curta do que as anteriores. Diante desse desafio, o que você tem feito? Qual que é o foco do partido? Vocês têm tido uma atuação muito forte nas redes sociais, percorrendo várias cidades. Qual que é o foco do partido para, nesse tempo tão exíguo, ampliar essa margem, tentar crescer aí para as próximas pesquisas? O foco são mídias tradicionais, aliás, mídias alternativas, redes sociais, a gente tem crescido muito. O nosso candidato à presidência, João Amoedo, tem feito uma demonstração que é possível crescer nas pesquisas sem depender dos veículos tradicionais que, infelizmente, estão deixando a gente de fora da discussão. Depois dos últimos debates promovidos, foi quem mais cresceu nas pesquisas, está aparecendo aí com mais de 5%. Uma verdadeira demonstração de que o mundo mudou. E muita gente, inclusive a velha política, não entendeu ainda que é possível sim fazer uma política diferente. É possível a gente chegar no eleitor de uma forma alternativa. Temos feito isso com bastante competência, através das redes sociais e através também do dia a dia com o eleitor. Eu estou rodando esse Distrito Federal todo, pelo menos toda semana eu estou em todas as regiões aqui do Distrito Federal para falar com o eleitor. E a nossa diferença é que quando eu falo com o eleitor, eu não conquisto um voto, eu conquisto um seguidor. Porque a gente tem uma proposta genuína, uma proposta diferente, uma proposta que visa um Distrito Federal melhor, moral,
com responsabilidade com a moralidade, com responsabilidade do desenvolvimento, com responsabilidade do emprego, um Distrito Federal para 3 milhões de habitantes e não para um grupo pequeno de pessoas que se apropriaram desse Estado há anos e que faz com que ele custe caro para o cidadão e não dê nenhum retorno de troca. Então isso faz com que o boca a boca, né, como diz de forma mais popular, aconteça e que cresça. Então, assim, vocês vão ver a nossa mensagem crescendo e a nossa mensagem sendo difundida de forma espontânea pela população. Você fez uma menção no começo do programa às promessas de vários candidatos de conceder aumentos a várias categorias do funcionalismo, né? Tem promessas para policiais e para aquelas 32 categorias que ficaram, né, que tiveram reajuste adiado. O senhor é empresário, né? Vem do meio empresarial e existe também esse debate de como gerar emprego, como gerar renda fora do setor público. Qual que é a sua proposta com relação ao funcionalismo, ao reajuste? Você acha que tem que dar esse aumento que está pendente ou existe uma proposta de dinamizar a economia para tentar gerar renda, emprego, enfim, não ficar tão dependente do funcionalismo? A minha proposta para o servidor público, o funcionalismo, é gerar um governo eficiente. Para você ter um governo eficiente, você tem que colocar o servidor como protagonista. Então, um servidor competente, capaz, que quer realmente executar uma diferença, e existem vários. Esse papo que servidor não trabalha é uma falácia. Existem vários servidores que estão contribuindo, inclusive, para o meu plano de governo. Servidor do governo federal, do Distrito Federal, a gente vai colocar ele no protagonismo dessa revolução e dessa mudança da gestão pública. Essa é a minha proposta. Questão de reajuste salarial é legítimo. Eu acho que é legítimo o pedido deles. Eu só acho errado a gente ficar discutindo isso como pauta de campanha. Porque a gente tem questões muito mais fundamentais e importantes, como gerar emprego para 315 mil pessoas. Quem está vulnerável hoje no Distrito Federal não é prioritariamente, especialmente o servidor, mas sim os 315 mil desempregados. Sim, os milhares de trabalhadores que trabalham e se esforçam, lutam muito para ganhar um salário mínimo, que são muito tributados. A gente tributa essa população no pão de queijo, a gente tributa essa população na conta de luz, a gente tributa essa população na gasolina. A gente não pode gerar um Estado que custe o que custa sem gerar nenhum retorno para a sociedade. Então, nosso plano de governo todo o dinheiro que a gente arrecada, a gente não pode fazer com que ele sirva apenas para sustentar a máquina. Ele tem que dar uma contrapartida para a população em termos de saúde, segurança e educação eficiente. Então, a gente vai focar o governo nessa área. Como é que dribla esse corporativismo que é tão forte aqui em Brasília? É difícil você ver um político ser bem-sucedido sem atender, eles acabam atendendo as categorias, porque o lobby é forte demais. Né? A economia, eu não preciso driblar o corporativismo. Eu não preciso driblar o corporativismo. Eu estou falando aqui que o servidor vai estar do nosso lado. O bom servidor vai estar do nosso lado porque ele vai ser o protagonista. Eu não estou dizendo aqui que eu sou contra reajuste. Eu só estou dizendo que isso não pode ser pauta de campanha, porque isso é promessa demagógica. Esses candidatos nem sabem o orçamento para ficar prometendo. O único que tem acesso ao orçamento, por exemplo, é o Rodrigo Hornenberg, que não fez essa promessa. Talvez porque tem alguma consciência na sua cabeça. Agora, os outros candidatos estão fazendo promessa, atrás de promessa, sem um mínimo de conhecimento do que estão falando. Isso é demagogia. O servidor que está me escutando, eu digo aqui, vocês têm toda a legitimidade de pedir aumento. É legítimo, é justo. E isso eu vou negociar com vocês no exercício do cargo, da função. Agora, eu não vou ficar aqui fazendo promessa para vocês nesse sentido, porque a gente precisa transformar essa cidade. É muito maior que isso. As pessoas não estão entendendo o problema que a gente vive hoje para a gente estar discutindo aqui aumento de servidor. É muito maior que isso, pessoal. A gente tem gente passando fome. A gente tem gente sem emprego, sem ter a dignidade de sustentar a sua família. É isso que a gente tem que tratar aqui. A gente tem que olhar para o futuro de Brasília e entender que o serviço público é sim uma vocação e sempre vai ser. Mas se a gente não encontrar outras vocações, a gente não vai ter emprego para os jovens. Onde que os jovens vão trabalhar? Qualquer governador que for eleito, ele inevitavelmente vai lançar menos concurso público do que lançou no passado. E como não fazer tem mais isso, espaço. Alexandre? Você acha que existe espaço, por exemplo, para dar benefício fiscal? Existe uma crítica muito grande com relação aos benefícios fiscais já concedidos e tem gente que defende que essa é uma saída para estimular o setor privado e diminuir a dependência que Brasília tem do setor público. Qual é a sua opinião sobre isso? Esse é um ponto. Nós temos ações de curto prazo e de médio e longo prazo. Curto prazo, a gente precisa destravar o setor de infraestrutura, construção civil.
Uma boa parte da nossa mão de obra é especializada na construção civil. Já empregou 100 mil pessoas, hoje emprega 20 mil. Se você pegar esses 80 mil que estão sem emprego porque o Estado aqui, o governo está parado, não sai nada, esse governo aí é ineficiente, não aprova nada, tem diversos projetos de infraestrutura que estão aqui parados na mesa do burocrata. Se a gente empregar essas 80 mil pessoas, já são 80 mil de 315. Esse pessoal vai começar a consumir, esse pessoal vai começar a ir no restaurante, aí no cabeleireiro, aí no mercado, e aí o varejo começa a voltar a crescer. Aí você tem um ciclo da economia voltando a girar, que está parado há 10 anos. Isso é ação de curto prazo. Ação de longo prazo é a gente entender quais são as nossas vocações, o que o Distrito Federal pode ser diferente de todos os outros estados do Brasil. O que é? Nós temos alguns caminhos. Primeiro, setor de tecnologia, a gente chama no nosso plano de governo de Brasília Cidade Digital. A gente pode, né, ser um grande exportador de tecnologia para os outros estados, para a América Latina. A gente tem o maior comprador de tecnologia aqui na nossa cidade, que é o governo federal. Feito, né? Não tem uma empresa lá. Aquilo não é nada do que eu estou falando. Aquilo é o contrário. O setor de tecnologia não apoia aquilo lá, porque as pessoas não entendem. Para o atual governo, fazer um centro de tecnologia é subir prédio. Para colocar um monte de secretaria, não é isso que eu estou dizendo, eu estou falando de estimular as empresas, né, gerando um ecossistema, vendo essa questão tributária, que infelizmente a gente tem um prejuízo em relação a outros estados na redondeza, para a gente criar e estimular esse setor. Benefício fiscal, voltando à minha pergunta, conceder benefício fiscal seria uma saída? Seria, eu vou chegar nisso. Fazer um governo digital, colocar tecnologia a serviço da saúde, tecnologia a serviço da mobilidade urbana, tecnologia a serviço da educação, tecnologia em relação a acelerar a aprovação de projetos. Esse é um ponto. Um outro ponto é olhar para Brasília, que a gente chama o eixo Brasília Cidade Monumental. A gente tem uma cidade única, de arquitetura linda. A gente tem uma vocação para o turismo, para o setor de comércio e serviço, que precisa ser explorado. A gente tem um Teatro Nacional fechado. Isso é um absurdo, isso é um descaso com a nossa cidade. Acho que a gente precisa esclarecer, quem está assistindo a gente só está numa cadeira de roda hoje aqui. Você pode explicar por que você veio de cadeiras de rodas, qual é o seu objetivo com isso? Ótimo, vou explicar. Deixa eu só falar, o último ponto é um eixo logístico. A gente tem uma posição privilegiada no Brasil e a gente tem que explorar isso. Fazer o escoamento do produto e gerar renda, riqueza e trabalho para a nossa cidade. Só estou respondendo isso de forma mais cuidadosa, porque não é fácil explicar em poucos tempos qual que é o emprego que a gente vai gerar para o futuro, mas isso está desenhado. Eu tenho uma candidata distrital, Andréa Quadros, uma pessoa brilhante que tem ajudado muito nessa caminhada. Ela foi presidente de associações, né, que trabalham, né, a defesa, né, do deficiente físico. Ela tem uma experiência em casa, sua filha tem deficiência e ela me pediu para viver na pele, né, durante um dia a dificuldade que a gente tem no nosso convívio diário aqui no nosso cotidiano em relação à acessibilidade. E eu aceitei essa proposta e é por isso que eu estou atendendo toda a minha agenda, que já estava programada, de cadeira de roda. E realmente é muito difícil a gente ter um dia normal e conseguir passar esse dia com independência. O que você já fez hoje? Que dificuldade que você enfrentou na cadeira de rodas? Comecei o dia tomando café numa padaria aqui na Asa Sul. Infelizmente, eu não tinha uma acessibilidade para subir a calçada e nem para entrar dentro da padaria. Não conseguiria fazer isso sem a ajuda de alguém, isso é muito ruim, porque a gente tem que promover uma vida independente às pessoas que têm necessidades. Uma vida independente e inclusiva. Elas têm que viver na sociedade de forma normal, como qualquer cidadão, nas escolas, nos hospitais. Infelizmente, a gente ainda não tem uma cidade, né, que permite isso. Então, fui numa escola depois. Na escola, sim, a gente tinha uma passagem, facilitou muito a minha vida. Deu para entender como que não funciona quando a gente não tem essa acessibilidade e como funciona. Depois eu tive uma pauta, né, junto com a Polícia Federal. Fui lá num evento que eles estão promovendo na residência deles, que eles têm o escritório central deles. De novo, alguma dificuldade em relação à acessibilidade, porque as casas do Lago Sul não estão preparadas para isso. Foi meio período, né? Eu ainda tenho um meio período inteiro pela frente. Alguma dificuldade, inclusive, para entrar aqui dentro desse prédio. As portas são muito pequenas para a gente passar. Para eu subir nesse batente aqui, 3 homens tiveram que me ajudar. Então, são dificuldades
que parecem poucas, mas na verdade são muitas quando você está na cadeira de roda e você não percebe quando você está, né, sentado e tendo sua vida comum. Então, candidato, mas essa estratégia não é um pouco apelativa? Não pode parecer uma estratégia de marketing, por exemplo, numa campanha? Eu fiz a Andréa Quadros fez esse desafio para mim, ela está fazendo esse desafio para todos os outros candidatos. Eu não pretendo aqui, de forma nenhuma, com um dia, né, de limitação, ter a real compreensão de quem vive anos, né, a vida inteira com essa limitação. Mas, olha, mudou a minha compreensão. Eu não estou aqui, vocês colocaram esse assunto aqui em pauta, não foi nem eu. Não estou aqui para fazer um dia demagógico em relação a isso. Eu estou aqui para aprender. E aprendi muito, já tinha sensibilidade em relação ao assunto, mas certamente depois desse dia eu vou colocar ele como uma prioridade diferente, né, do que eu teria se eu não tivesse tido essa vivência. Pretende fazer essa experiência também com em outras situações? Eu acho que a gente tem que se colocar na posição do outro, né? Eu acho que a gente começa a aprender quando a gente se coloca na posição de quem sofre. Isso falta muito na nossa política. Alexandre, a gente começou o programa falando da pesquisa, né, que o Correio encomendou, que mostrou as intenções de votos dos candidatos, mas também perguntou para o eleitor qual que é a área de maior preocupação. E como na maioria das pesquisas, os eleitores citaram a saúde como grande preocupação. O Partido Novo tem uma proposta de atuação mais liberal. Eu queria saber a sua opinião a respeito das organizações sociais, que são vistas como uma saída para o problema da saúde. O senhor acredita que seria uma solução? Ou seria investir? Antes de responder, uma pausa para a gente passar para o próximo bloco, essa questão da saúde, é uma questão importante. Daqui a pouquinho o candidato Alexandre Guerra, do Partido Novo, vai falar para a gente mais sobre esse assunto. E se você tem alguma pergunta, quer deixar algum comentário lá no Facebook, estamos em transmissão simultânea também. Daqui a pouco a gente volta. Que a SsangYong é uma das líderes mundiais na produção de SUVs, você deve saber. A novidade é que a oficina da Dragon Motors passou a atender também carros de outras marcas. Do SUV Tivoli a caminhonete Action Sports, com motor turbo diesel de 178 cavalos. A Dragon Motors tem ainda uma seleção de seminovos premium revisados, com procedência e preços abaixo do mercado. Dragon Motors, paixão por inovação. O fogo, quando bem manejado, pode ser um aliado do homem do campo, ajudando a limpar o terreno para a plantação. Mas lembre-se que o fogo, nessa época de seca, pode ficar incontrolável e causar prejuízos, devastações e mortes. Basta uma fagulha. Agricultor, não faça queimada irregular. Procure orientação e, em caso de incêndio, ligue 193. Saiba lidar com o fogo para não ter que lidar com as consequências. Vivemos momentos que marcam nossas vidas, mas o tempo também marca outra coisa, nossa pele. Ainda bem que na Clínica Venera você pode evitar essas marcas, graças ao Botox, linhas de expressão, rugas, envelhecimento facial, entre outros desgastes causados pelo tempo, podem ser inibidos com sua aplicação. Venha conhecer a clínica mais experiente em procedimentos odontológicos e estéticos da América Latina. Clínica Venera, dando motivos para você sorrir. Deixe o seu carro novo de novo na Santa Fé Lanternagem e Pintura. A estrutura mais completa de Brasília, com preços na medida para o seu bolso. E tem promoção para mecânica, hein? Troca de óleo a partir de R$ 75. O alinhamento computadorizado a partir de R$ 60. Quer mais? Pintura geral com garantia de 1 ano, dividido em até 12 vezes no cartão de crédito. Para os pagamentos à vista, claro, tem desconto. Para fechar, polimento a partir de R$ 250. Santa Fé, seu carro novo. De novo. Voltamos para o segundo bloco agora do CB Poder. Hoje a gente recebe o candidato do Partido Novo ao Buriti, Alexandre Guerra, também empresário e herdeiro da rede Girafas. A gente terminou o bloco anterior falando sobre saúde. Qual que é a sua proposta, candidato, sobre a saúde no DF, que é o ponto, acho que mais delicado que a cidade vive hoje? Bom, a nossa preocupação com a saúde é tão grande que quando a gente foi escolher o nosso vice-governador, a gente escolheu um médico, cirurgião, gestor de saúde, já foi premiado como melhor gestor de saúde do Brasil. Ao invés da gente ficar fazendo conchavo, indo atrás de políticos aí para ganhar mais tempo de televisão, ficar negociando estatais e secretarias, não, a gente está preocupado e a responsabilidade é o nosso propósito, o nosso plano de governo. A nossa proposta é colocar gestão. Infelizmente, a saúde hoje não tem gestão nenhuma. A gente tem processos internos que precisam ser implantados.
a gente acredita que existem recursos suficientes, existem profissionais capazes e competentes dentro da Secretaria de Saúde. O problema é que a gente não tem gestão e acaba fazendo com que falte medicamento, falte estrutura de trabalho para os médicos, falte comunicação e um controle melhor que atenda melhor a população. Então, por exemplo, a gente não tem uma gestão de estoque de medicamentos. Então, quando vai faltar um medicamento, ao invés de você prever essa falta anteriormente para fazer a licitação de compra de medicamentos, o pessoal licita quando falta. E, obviamente, que isso vai ficar meses, né, sem o medicamento dentro de uma prateleira de um hospital. Só para dar um exemplo, a gente não tem prontuário eletrônico implantado de forma eficiente. Uma tecnologia que está aí há 20 anos. Então, o cidadão, quando entra no sistema público de saúde, ele está começando um novo ciclo. Só para dar 2 exemplos, então a gente precisa implantar uma gestão eficiente nos hospitais e despolitizar. Como é que pode a gente ter uma lista de espera de cirurgias eletivas controladas por políticos e deputados, sem transparência? Inclusive, isso é um dos pontos de compromisso, dos 30 compromissos que eu registrei em cartório há 15 dias atrás. Isso acabaria com o Instituto Hospital de Base, que foi implantado recentemente pelo governador e tem sido muito criticado. Alguns candidatos disseram que, se eleitos, vão extinguir no primeiro dia de governo o Instituto. Outra promessa demagógica, uma promessa eleitoral. Esses candidatos só estão preocupados com a sua própria eleição. Não tem a menor sensibilidade em relação e conhecimento sobre o que estão fazendo. Eu não vou acabar. Eu não posso acabar com algo que foi criado por esse governo sem avaliar. Não vou. Acredito que dentro dessa mudança para o Instituto Hospital de Base, algumas coisas poderiam acontecer de forma melhor. Eu penso dessa forma e elas vão ser adaptadas se for essa real situação mesmo. Mas eu preciso de tempo para fazer essa avaliação. Isso foi uma mudança recente. A gente não pode desfazer algo que foi criado por conta, né, de uma exigência corporativista. Então, isso não é a nossa promessa. Agora, só para concluir, organização social é algo que pode dar certo, mas não é algo que tem que ser implantado de forma generalizada dentro do governo do Distrito Federal. Agora, a gente não pode olhar isso de forma a descriminalizar uma prática e uma solução moderna que está dando certo em outros estados. O Erickson, meu candidato a vice-governador, que está comigo nessa jornada, hoje ele trabalha no Hospital de Câncer de Barretos. É um hospital referência mundial no tratamento de câncer e é uma organização social que está gerindo público, atendimento 100% SUS. Então, como é que a gente pode? Se a gente olhar isso de forma discriminatória e entender que isso não pode nunca ser usado, se isso fosse aplicado no estado de São Paulo, quantas pessoas não teriam morrido por falta de ter um hospital eficiente, né, na questão do tratamento de câncer? A gente vê que também um dos problemas que é um debate nacional, que contaminou todas as campanhas, até pela sua gravidade, é a questão da segurança pública. O governador Rodrigo Hollenberg apresenta números em que ele diz que o número de homicídios caiu muito, mas a gente vê, conversando com integrantes das forças de segurança, que se não houver uma política em rede, em que haja uma integração não só das forças, mas da sociedade, de outros órgãos, do DF e também nacionais e até internacionais, a criminalidade pode vencer essa guerra que precisa ser feita. Como é que você pretende enfrentar o crime organizado, as facções criminosas que ainda não chegaram, mas que querem entrar no Distrito Federal? Como é que é a sua política para a segurança pública? Bom, concordo 100% com você. Se a gente não tomar cuidado nisso, a gente vai ver a nossa situação deteriorando ainda mais. Os números que o governador Rodrigo Hollenberg apresenta não são reais, são falaciosos. A gente não tem uma diminuição no número de crimes, a gente tem uma diminuição no número de ocorrências, muito em função de delegacias da Polícia Civil, por exemplo, que estão fechadas. Então, são questões básicas que precisam ser contornadas. Como é que a gente pode ter a polícia desestruturada? E eu falo aqui, a Polícia Civil foi desestruturada no governo Hollenberg, a ponto da gente ter que fechar o número de delegacias. Então, ações como essa de equipar a polícia, né, de forma eficiente, reabrir essas delegacias, implantar uma polícia mais conectada com o povo, com a população, na questão da polícia ostensiva, da polícia militar. A gente tem bons exemplos. Tem um batalhão de polícia militar no Lago Norte que está se envolvendo com a comunidade para que a própria comunidade ajude no combate ao crime, e tem dado resultado.
A gente tem que fazer uma polícia perto do cidadão. A gente tem algumas soluções, como a implantação de unidades móveis comunitárias, que são grandes vans, que têm uma certa flexibilidade, mas que fiquem sempre na região, equipadas com tecnologia, com drones, com bicicletas. Tudo isso está no nosso plano de governo. Agora, a gente tem que olhar a segurança pública não apenas com um dos elos da corrente, que é a questão do policiamento. A gente tem que entender que se a gente não resolver o problema de educação, a gente vai voltar, a gente vai continuar tendo um problema de segurança no longo prazo. A questão do policiamento é algo super importante, óbvio, mas ele não é uma correção no longo prazo. A correção está em educação. É uma visão de médio e longo prazo, mas que a gente tem que enfrentar. A gente tem que dar educação para todo mundo. Outra questão que não é falada pelos outros candidatos é a questão carcerária. A gente tem um problema gigantesco na questão carcerária, penitenciária. O nosso índice de reincidência de crimes é altíssimo, então a gente nunca corrige o nosso problema. A gente sempre está correndo atrás. A gente tem que buscar novas soluções para antigos problemas. A gente tem no nosso plano de governo descrito, né, que a gente vai fazer PPPs, por exemplo, para a construção de novos presídios e revisão do sistema carcerário aqui no Distrito Federal. A gente precisa encerrar na televisão, porque a gente cumpre um tempo aqui preciso com todos os candidatos. E a gente vai agora para o Facebook, a gente continua no Facebook, nas redes com transmissão simultânea. E a gente encerra hoje, agora. No CB Poder, semana que vem tem mais entrevistas para você. Até pelo seu partido depende de uma relação nova com os deputados. Mas como é uma relação, ela depende de uma mão dupla, né? Não só a sua posição, mas a posição dos deputados. Você acha que é possível impor uma relação correta, honesta, em que não existe tomar lá da cá, e os deputados realmente que vão ser eleitos agora, que eles votem e discutam os projetos sem nenhum interesse pessoal, empresarial, de negócios, apenas pelo interesse público? Ana, primeiro, a gente tem que acreditar que é possível, porque se não for possível, a gente nunca vai ter um Distrito Federal diferente. Essa relação do toma lá da cá está acabando com a nossa cidade. É por isso que a saúde não funciona, é por isso que a educação não funciona, é por isso que o Estado custa muito para a população e não tem nada de troca. Porque esse toma lá da cá é o seguinte, vamos pegar esse dinheiro, esses 42 bilhões, e vamos ficar com a gente. Eu quero determinado estatal para mim. Essa é a relação. A gente tem que acabar com essa relação, senão a gente não vai ter um Distrito Federal diferente. Então, é possível sim. E como que a gente vai fazer isso? Não depende nem de mim, nem da Câmara Legislativa, depende só da população. Se a população escolher isso, a gente vai conseguir chegar lá. Se a população me escolher como governador, escolher uma nova Câmara Legislativa, novos candidatos, a gente vai conseguir chegar lá. E é isso que a população quer. Basta ela atuar em favor disso. E eu estou vendo isso crescer, esse movimento crescer. E a diferença não é gigantesca em relação ao que a gente tem que fazer do que é feito hoje. A gente tem que continuar dialogando e tem que continuar negociando. Agora, a negociação tem que ser em prol da população, não em prol dos políticos. Eu só estou dizendo o seguinte, só uma coisa, no meu governo acabou a negociação de carguinho. Acabou, não tem negociação de carguinho. As pessoas competentes vão estar liderando as secretarias, as instâncias públicas, as estatais. Acabou o carguinho. E digamos que o partido não eleja uma bancada imensa na Câmara e a Câmara tem um perfil idêntico ou parecido com o que tem hoje, que a gente sabe que é um perfil de negociar e de votar em troca de cargos ou de indicações. Como é que você faria? Não votaria nenhum projeto de interesse? Paralisaria o Distrito Federal? Não vai paralisar o Distrito Federal. Primeiro, tem muita coisa que a gente pode fazer para melhorar a vida da população que não depende da Câmara Legislativa. Segundo, mas grandes mudanças, como você propõe, a gente vai colocar... dependem da aprovação de projetos, depende do aval dos deputados. Olha, eu coloquei 30 compromissos registrados em cartórios, compromissos com a sociedade. Só 2 a gente depende da Câmara Legislativa. Agora, sim, não estou dizendo que a gente não vai avançar com as aprovações que a gente precisa ter na Câmara Legislativa. Só que quando a gente vai colocar temas que são interesse da população. Vamos colocar a população a par com informação e vamos levar a população lá para a Câmara Legislativa, que eu quero ver que se uma prova. Eu vou dar um exemplo. Nem sempre o que o governo defende, por melhor que seja a intenção, e chega para a população como uma coisa que é necessária. Vamos colocar, só para citar um exemplo que está aí sendo muito discutido, reajuste salarial. O governo, colocando na ótica do governo,
é impossível dar esse reajuste, porque se der o reajuste, não consegue chegar até o fim do ano pagando salários ou fazendo investimentos. Na ótica do governo, isso é correto. Na ótica do servidor, não é. E na ótica da população? E a Câmara Legislativa, mas o servidor também é a população. Também é, mas tem a na população inteira, na ótica né? A Câmara Legislativa, ela talvez possa fazer o que é mais fácil, que é agradar o setor corporativista. Como lidar? Porque é muito mais o tema é muito complexo. Não basta você achar que está fazendo a coisa certa. Você tem que convencer também a população de que aquilo é certo. E os deputados distritais podem ficar no meio desse caminho, defendendo o que é mais demagógico. Ana, né? vamos lá. Fácil. Primeiro, eu não sou contra reajuste salarial. Não, eu coloquei esse reajuste, nem estou defendendo também. Eu coloquei o reajuste só como um exemplo aí de que às vezes o discurso, ele parece correto e chega diferente para a população. A gente tem que comunicar direito. Acho que a parte de comunicação é algo importante dentro do governo. Não comunicação para ficar fazendo promoção do que ele está fazendo, mas divulgação e comunicação para mostrar para a população o que precisa ser feito para a melhora de vida deles. Agora, só para esclarecer, não sou contra reajuste, só não quero ficar fazendo aqui promessa de campanha em cima disso. A gente vai ter toda a liberdade de conversar com os servidores. E falo aqui, terei boa vontade em dar reajuste, desde que a gente faça um corte de despesas em contrapartidas. Eu sou contra o reajuste de forma que a gente tenha que aumentar os impostos como o atual governo fez, aumentou. Inclusive, um dos 30 compromissos é reverter de forma progressiva todos os aumentos de impostos feitos pela atual gestão do governador Hollenberg. Todos. Esse é um compromisso nosso, porque aumentar imposto não é solução para a vida de um governador. E sim cortar despesas. E a gente tem um caminho longo para corte de despesas. Mas voltando para a questão... O tempo acabou. Infelizmente, o tempo acabou. A gente vai precisar segundos. de mais uma entrevista. Porque a gente precisa cumprir o mesmo tempo para todos. A gente até já extrapolou um pouquinho. Tá bom, então. A gente já está em 6 minutos. Agradeço o espaço. Mas muito obrigada pela presença. A gente vai fazer outras entrevistas, com certeza. Por favor, me chame. Vai ser um prazer estar aqui. Com certeza, você vai ter esse espaço. Muito obrigada pela presença. Obrigado. Obrigada, Ana. Obrigado a vocês que estão ouvindo. Uma honra estar aqui na presença de vocês. Se gostaram, por favor, compartilhem. E a gente tem mais entrevistas com candidatos na semana que vem no CB Poder. Entrevistas importantes para você. Tchau.